Capítulo 13. A Passagem dos Pântanos. Gollum avançava com uma agilidade quase fantasmagórica, o corpo inclinado para a frente, suas mãos tocando o chão tanto quanto os pés. Frodo e Sam, esforçando-se ao máximo, mal conseguiam acompanhar o ritmo frenético imposto por seu estranho guia. Apesar de sua velocidade, Gollum não parecia ter intenções de fugir. Sempre que notava que os hobbits ficavam para trás, ele parava e os aguardava com uma paciência sombria. A trilha os levou até a beira de um desfiladeiro estreito que já haviam cruzado anteriormente, embora desta vez estivessem mais distantes das colinas que antes ladeavam seu caminho. Gollum, com uma excitação estridente, declarou que haviam chegado. Ele apontou para o sul e para o leste, na direção dos pântanos, onde um cheiro fétido invadia o ar, mesmo na frescura da noite. Com movimentos ágeis, Gollum percorreu a borda do precipício até encontrar um ponto adequado para descer. Ele afirmava conhecer bem o caminho, uma rota usada anteriormente para escapar dos olhares curiosos dos orcs. Descendo atrás dele, Frodo e Sam penetraram na escuridão de uma fenda de pouca profundidade, onde um fino riacho serpenteava pelo chão, cantarolando suavemente contra os seixos. Gollum parecia deliciar-se ao mergulhar os pés na água fresca, rindo e até cantarolando em uma espécie de melodia grotesca. Suas palavras ecoavam nas paredes rochosas, falando sobre a sensação de água fria, um alívio bem-vindo para seus pés desgastados. Enquanto avançavam pelo desfiladeiro que se abria cada vez mais, o céu começou a clarear com os primeiros sinais da alvorada. Gollum, que nunca mostrava sinais de cansaço, parou subitamente, sussurrando sobre a chegada do dia, como se fosse uma criatura perigosa capaz de descobri-lo. Frodo expressou o desejo de continuar sob a luz do sol, mas Gollum insistiu que era mais seguro permanecer escondidos, alertando que criaturas malévolas poderiam vê-los à distância. O trio decidiu então descansar ao pé de uma parede rochosa, onde encontraram uma saliência de pedra para sentar e recuperar as forças. Gollum, cujos olhos brilhavam com uma luz esverdeada ao falar de comida, relutou visivelmente ao ser oferecido lembas. O cheiro das folhas que envolviam o bolo, reminiscência da terra dos elfos, provocou nele um visível desgosto. Ao provar o lembas, cuspiu-o e tossiu violentamente, declarando que aquela comida parecia mais poeira e cinzas, insinuando que preferiria passar fome a comer algo tão repulsivo para ele. Frodo, sentindo pena de Gollum, lamentou não poder oferecer algo que lhe agradasse, mas reconheceu que talvez não fosse o momento para Gollum experimentar a comida dos hobbits. Em meio à conversa tensa e ao desagrado de Gollum, os três continuaram a descansar, envoltos na crescente luz do dia e na incerteza do que os cercava. Os hobbits, absortos em seus pensamentos, mastigavam as últimas migalhas de lembas em silêncio. Sam, ainda com o sabor do pão enchendo-lhe a boca, notou que parecia mais saboroso do que de costume, talvez por contraste com a avidez com que Gollum os observava comer, seus olhos famintos seguindo cada movimento como um cachorro ansioso sob a mesa de um banquete. Após terminarem a refeição, os hobbits se prepararam para repousar, enquanto Gollum se afastava, murmurando lamentos em um canto solitário. Sam, preocupado com a segurança, sussurrou a Frodo que seria prudente revezarem-se no sono, já que a presença de Gollum, por mais submissa que parecesse, ainda era uma incógnita carregada de perigo. Frodo, exausto, consentiu com um leve aceno antes de entregar-se ao sono, quase que instantaneamente após expressar seu pensamento. Gollum, curiosamente tranquilo, também adormeceu rapidamente, um som suave de respiração sibilante escapando de seus lábios entreabertos. Sam, contudo, não se deixou levar pelo cansaço facilmente. Movido por uma mistura de vigilância e curiosidade, cutucou Gollum, que nem sequer se mexeu. Sussurrando a palavra peixe em seu ouvido e não obtendo resposta, Sam confirmou para si mesmo que Gollum realmente dormia profundamente. Eventualmente, a fadiga venceu Sam, que acordou com o céu já escurecido, percebendo que dormira por todo o dia.
Frodo ainda estava adormecido e Gollum havia desaparecido. Aflito, Sam repreendeu-se mentalmente com as duras palavras que ouvira do feitor de Hobbiton, até que a voz de Gollum ecoou das sombras, tranquilizando-o momentaneamente sobre sua presença, embora o motivo de sua ausência, a busca por comida, reacendesse as suspeitas de Sam. Gollum desapareceu novamente antes que Sam pudesse reagir, deixando-o a clamar em vão por seu retorno. Frodo, despertado pelo alvoroço, tranquilizou Sam, sugerindo que a ligação de Gollum com o Precioso garantiria seu retorno, apesar da fome que o consumia. Aliviado, mas não totalmente convencido, Frodo tentou acalmar Sam, apontando que descansaram o necessário e que estavam seguros por enquanto. Contudo, Sam, sempre prático, levantou uma questão premente: as provisões. Calculando os dias de viagem que ainda tinham pela frente, expressou sua preocupação com a duração de suas reservas de lembas, ponderando sobre a necessidade de racionar ainda mais o alimento para estender sua viagem sem o risco de ficarem desprovidos. Realmente não demorou muito para que Gollum retornasse, mas se aproximou tão silenciosamente que eles não o ouviram até que estivesse diante deles. Seus dedos e seu rosto estavam sujos de lama preta. Ainda estava mastigando e babando. No coração do pântano, sob um céu que pesava como chumbo, a viagem prosseguia com uma lentidão que sugava tanto o ânimo quanto o vigor dos hobbits. Frodo, visivelmente mais fatigado, lutava para manter o passo, cada vez mais arrastado, enquanto o cenário ao redor se desdobrava em uma tapeçaria de névoas e vapores fétidos. Gollum, por outro lado, movia-se com uma destreza surpreendente. Sua figura esguia deslizava entre os juncos e poças, como se fosse parte daquele ambiente enevoado e sombrio. Com frequência, ele parava abruptamente, agachando-se para tocar a lama com seus dedos ossudos ou inclinando a cabeça em um ângulo estranho para escutar algo que só seus ouvidos aguçados podiam perceber. Seu comportamento, embora bizarro, inspirava uma confiança relutante em Frodo e Sam, que o seguiam de perto, colocando seus pés exatamente onde ele havia pisado, evitando assim as armadilhas ocultas daquele terreno traiçoeiro. A voz de Gollum era uma mistura de murmúrios e sussurros, conversando consigo mesmo ou talvez com os antigos espíritos daquele lugar esquecido pelo tempo. Às vezes, ele erguia uma mão ossuda, sinalizando para que parassem, enquanto investigava mais à frente. Esses momentos de pausa eram angustiantes, pois o silêncio do pântano era completo, acentuado apenas pelo som abafado das gotas de água caindo de uma folha ou de um inseto ocasional que ousava perturbar a quietude. As palavras de Gollum sobre seguir caminhos mais seguros, embora mais lentos, reverberavam na mente de Frodo. Ele estava profundamente consciente de que cada escolha no caminho poderia ser a diferença entre a vida e a morte. A promessa de Gollum de conduzi-los por rotas que evitariam a vigilância do olho de Sauron trazia um fio de esperança, mas também um peso de incerteza. Afinal, o perigo era uma constante, e cada passo adiante os levava mais profundamente em territórios governados por forças sombrias. Sam, sempre o mais prático, mantinha-se alerta, não apenas aos perigos do terreno, mas também ao comportamento de Gollum. A despeito da aparente servidão de Gollum à tarefa, Sam não podia deixar de se perguntar sobre as verdadeiras intenções de seu guia enigmático. A lealdade de Gollum era uma dúvida persistente em sua mente, uma sombra que se estendia tão longa e escura quanto as que envolviam o caminho que percorriam. Enquanto seguiam, Frodo sentia cada vez mais o peso do anel contra seu peito. Cada sussurro de Gollum, cada alerta para mudar a direção, parecia um eco dos muitos desafios que ainda enfrentariam. A alvorada desdobrou-se sob um manto de melancolia, onde o ar estagnado do pântano cobria tudo com suas emanações fétidas. Sob um céu carregado de nuvens, sem a menor fresta de luz solar, Gollum se mostrava impaciente para seguir adiante. Sem demora, os companheiros retomaram a jornada, adentrando profundezas cada vez mais sombrias e isoladas, completamente alheios às paisagens que os rodeavam, fossem as colinas agora distantes
ou as montanhas que ambicionavam alcançar. A comitiva prosseguia em silêncio, um atrás do outro. Frodo, visivelmente o mais exaurido do trio, lutava para manter o ritmo, frequentemente ficando para trás. Não tardou até que descobrissem que o que parecia ser um vasto brejo era, na verdade, um labirinto de poças e atoleiros intermináveis, pontilhados por cursos d'água estreitos e tortuosos. Gollum, com sua habilidade inata, navegava habilmente por esse terreno traiçoeiro, sempre alerta, murmurando para si e sondando o solo com dedos cautelosos ou ouvidos atentos ao menor dos sons. O cenário era um deserto de monotonia e exaustão, dominado pelo inverno úmido e frio. A única vegetação que persistia eram tufos de ervas pálidas flutuando sobre a superfície sombria e oleosa das águas. A paisagem era um espectro de um verão há muito esquecido, onde capins mortos e juncos apodrecidos emergiam da névoa como lembranças desgastadas. Com o avanço do dia, uma luz frágil começou a penetrar a bruma, que se adelgaçava, revelando um sol dourado e distante acima, contrastando com a opressão das sombras onde eles marchavam. Gollum, incomodado pela mera insinuação da luz solar, pausava frequentemente, permitindo breves descansos. Durante esses momentos, o silêncio se aprofundava, apenas perturbado pelo sussurro de folhas e plúmulas de sementes. Nenhum pássaro cantava naquela desolação, uma constatação que arrancou lamentos de Sam e uma reação de tristeza em Gollum, que lamentava a ausência de vida além das coisas ruins que habitavam aqueles pântanos. A escuridão caiu por completo quando atingiram o coração dos pântanos mortos. O caminho tornava-se cada vez mais difícil, com a lama sugando cada passo. A visibilidade era nula, o ar, uma massa negra e opressiva. Foi quando luzes estranhas começaram a aparecer, envolvendo-os em um espetáculo fantasmagórico de fumaças brilhantes e chamas nebulosas que piscavam como velas ao vento. Intrigado e apreensivo, Sam questionou Gollum sobre essas aparições. As respostas do guia foram evasivas e alarmantes, advertindo-os a ignorar as luzes enganosas e a não seguir as velas de cadáveres. Nesse instante, perceberam que Frodo havia ficado para trás, absorto na contemplação dessas luzes misteriosas. Após encontrá-lo, Sam instou Frodo a se desviar do encanto perigoso daqueles fenômenos. Juntos, tentaram recuperar o caminho, mas a jornada só se tornava mais penosa e incerta à medida que a noite se adensava ao redor deles, testando cada vestígio de coragem e sanidade que ainda lhes restava naquele lugar esquecido pelo tempo. O solo lamacento prendeu o pé de Sam, que tropeçou e caiu, suas mãos afundando profundamente no lodo gélido. Ao levantar o rosto, um chiado tênue e um odor pútrido preencheram o ar enquanto as luzes erráticas dançavam freneticamente, retorcendo-se como se estivessem vivas. Num breve e arrepiante vislumbre, Sam encarou as águas turvas, transformadas numa janela embaçada para um mundo submerso de horrores. Com um grito de terror, ele alertou seus companheiros sobre as visões macabras abaixo da superfície, rostos mortos espiando de suas sepulturas líquidas. Gollum, com uma risada estridente, apenas reiterou o nome sombrio daquele lugar e aconselhou-os a evitar as enganosas luzes. Frodo, com a voz embargada pelo medo e pelo mistério, descreveu os rostos que observou. Uma assembleia grotesca de homens, elfos e orques, cujos destinos foram selados por uma antiga batalha, conforme as histórias de Gollum. O enigmático guia relembrou a vasta carnificina que ocorreu ali. Uma guerra de proporções épicas que os pântanos haviam lentamente engolido. Sam, dominado por um arrepio de medo, expressou seu desejo de nunca mais se deparar com tais visões. Instigado pelo pavor crescente, o grupo apressou o passo, ansioso por deixar para trás aquele lugar amaldiçoado. Gollum, movendo-se com uma urgência nascida do medo, ou talvez de um entendimento mais profundo, guiou-os por um caminho tortuoso, saltando de ilhota em ilhota, enquanto eles lutavam para se manterem secos e livres das garras pegajosas do brejo. Finalmente, ao emergirem dos limites do pântano,
A sensação de alívio foi palpável. Ainda assim, Gollum continuou inquieto, farejando o ar, como se antecipasse uma mudança. Sam, enojado pelo odor que impregnava o ar e suas próprias roupas, mal conseguia suportar a presença de seu próprio cheiro, que agora parecia misturar-se com o de seus companheiros e o ambiente pestilento ao redor. Logo, uma inquietante sensação de perigo voltou a espreitá-los. Um grito distante, frio e cruel ecoou através do ar gelado, trazendo consigo um vento que cortava como uma lâmina. As luzes piscaram e se extinguiram, e o grupo parou, congelado enquanto o vento uivante rasgava a escuridão dos pântanos. Em um momento de clareza sobrenatural, a lua se mostrou entre as nuvens, oferecendo um breve alívio. No entanto, a esperança durou pouco. Uma sombra escura cruzou o céu, um mensageiro de Mordor, transformando a breve calma em uma antecipação de novos horrores. Enquanto a figura alada desaparecia no horizonte, deixando para trás apenas o eco de seu grito mortal, os corações dos hobbits pesavam. Arrastando-se pela terra fria, Frodo e Sam experimentaram o terror visceral enquanto a sombra alada retornava, deslizando baixo sobre eles com um ruído abafado de asas monstruosas. A presença maligna rapidamente se afastou, levando consigo o vento rugidor e deixando para trás o desolador silêncio dos pântanos mortos. O luar intermitente revelava o deserto desolado que se estendia até a ameaça distante das montanhas, criando um panorama de isolamento total. Frodo e Sam, abalados, ergueram-se com a cautela de quem desperta de um pesadelo que ainda palpita nas margens da realidade. Gollum, contudo, jazia no chão, um corpo contorcido pela angústia, suas grandes mãos cobrindo o rosto como se quisesse se esconder de uma verdade insuportável. As palavras entrecortadas que escapavam de seus lábios falavam de espectros alados, do olho que tudo vê, e do peso da presença de Sauron, que mesmo as distâncias não conseguiam diluir. A transformação em Gollum tornou-se ainda mais evidente após o encontro com o terror dos céus. Embora tentasse se mostrar mais amigável, seus olhares furtivos e as reverberações de sua antiga maneira de falar sugeriam que suas intenções poderiam não ser tão benignas. Sam observava tudo com uma ansiedade crescente, notando especialmente a exaustão que consumia Frodo. A cada passo em direção aos portões de Mordor, o anel pesava mais no pescoço de Frodo, e o medo do olho de Sauron o oprimia com uma força cada vez mais sufocante. As terras à frente mudavam gradativamente, dos pântanos esvanecendo-se em turfas mortas e planícies de lama seca e rachada. As encostas que subiam rumo a Mordor pareciam barreiras desoladas e cruéis, guardando segredos de desolação e morte. Sob a luz cinzenta de um amanhecer traiçoeiro, os hobbits tremiam sob uma pedra, como se o menor movimento pudesse atrair novamente a atenção do terror alado. Os dias subsequentes foram uma marcha extenuante através de um terreno que desafiava a vida em todas as suas formas. O ar tornava-se cada vez mais pesado, carregado de um odor fétido que secava suas bocas e roubava o frescor de seus fôlegos. Cada passo parecia levá-los mais fundo em uma terra que o próprio tempo parecia ter abandonado. Na quinta noite, as montanhas estavam alarmantemente próximas, suas bases lançando contrafortes e colinas quebradas sobre um terreno que nada mais prometia além de cinza e desolação. O que se revelava aos olhos dos hobbits era um terreno devastado pela indústria de Mordor. Cones de terra contaminada, montes de pedras esmagadas e uma lama que se espalhava em tons de cinza repugnante, como se as próprias montanhas vomitassem a imundície de suas entranhas. Diante desse cenário, Sam expressou sua náusea, enquanto Frodo permanecia em silêncio, ambos presos em um limbo entre o terror e a inevitabilidade de sua missão. Encaravam o novo dia que avançava lentamente, levando-os por sombras e desolações, rumo ao coração das trevas de Mordor. A luz do sol, distante e desvirtuada pelas nuvens de fumaça,
não oferecia consolo, mas apenas acentuava a visão desoladora de sua jornada. Aquele poço esquecido pelas eras, recanto de sombras e vapores tóxicos, tornou-se o refúgio temporário dos cansados viajantes. Frodo e Sam, exauridos até o osso, tentavam escapar do olhar penetrante e implacável do olho, escondendo-se naquele abismo de desolação. A cada momento que passava, a terrível sede os torturava, mas a lembrança das águas frescas e claras de tempos passados tornava o ato de beber uma dolorosa recordação de um mundo perdido. Enquanto o sol descia, tingindo as nuvens de cinza e fumaça, o cansaço venceu Sam e ele sucumbiu ao sono, deixando Frodo para vigiar o silêncio opressivo. Apoiado no barranco, Frodo enfrentava o peso crescente não apenas do anel, mas também do destino que parecia esmagá-lo. Perdido entre o sono e a vigília, ele viu visões de sombras passadas, espectros de histórias antigas e rostos que já não pertenciam ao mundo dos vivos. Então, entregou-se ao esquecimento, deslizando para o fundo do poço em um sono involuntário. Sam despertou abruptamente, alertado por uma sensação de que algo estava errado. A escuridão já envolvia o lugar, e lá estava Gollum, ao lado de Frodo adormecido, não para acordá-lo, mas mergulhado em um intenso conflito interno. O eterno debate entre Sméagol e Gollum se desenrolava diante de um Sam atônito, que assistia à luta entre a lealdade prometida a Frodo e a cobiça insaciável pelo anel. Gollum discutia consigo mesmo, suas duas naturezas em guerra. A parte de Sméagol queria proteger e ajudar Frodo, lembrando-se do gentil tratamento e das promessas feitas. No entanto, a voz de Gollum sussurrava sedutoramente sobre o poder e a liberdade que viriam ao se tornar o mestre do anel. Ele sonhava em dominar, em ser forte o suficiente para desafiar até os espectros, em viver uma vida repleta de peixes frescos e sem medo. Mas ainda havia hesitação, um medo persistente de agir precipitadamente. Numa virada intrigante da conversa, uma nova estratégia pareceu emergir. Gollum mencionou ela, uma aliada potencial na obtenção do precioso. Sméagol, temeroso, resistiu à ideia. Mas Gollum estava decidido, vendo nessa nova aliada uma oportunidade para finalmente reclamar o anel para si. Sam, com sua mente astuta e simples, observava cada movimento de Gollum. Apesar de sua fascinação pelo debate interno de Gollum, ele percebeu o perigo crescente, não apenas de uma ameaça física, mas da influência corrosiva do anel. Sua vigilância se intensificou, e ao perceber Gollum se aproximando perigosamente de Frodo, ele se preparou para intervir. Contudo, optou por uma abordagem cautelosa, disfarçando sua vigília ao fingir ter acordado de um sono profundo. A resposta de Gollum à interrupção de Sam foi de um subserviente que volta à sua postura de servidão, afastando-se de Frodo e assumindo o papel de um vigilante dedicado. As palavras de Gollum eram repletas de medo e obediência, mas a incerteza de suas verdadeiras intenções pairava no ar como o fétido cheiro do poço. Ao despertar, Frodo sentiu-se inexplicavelmente reconfortado, como se uma visão em sonho lhe tivesse concedido um breve respiro dos horrores ao seu redor. Gollum, percebendo o estado de espírito mais leve de Frodo, aproximou-se com uma deferência quase canina, prometendo lealdade e guiando-os com renovado zelo. Porém, suas palavras revelavam sua inquietação ao se aproximarem do destino final, o portão de Mordor. A jornada prosseguiu sob o manto da noite, com o trio se movendo cautelosamente pela terra desolada. A sensação de serem observados e perseguidos se intensificou, com Gollum cada vez mais convencido de que eram alvos de uma busca implacável. Os momentos de terror se repetiram, com a presença ameaçadora da criatura alada, deixando todos à beira do desespero. Cada manifestação do medo parecia mais distante, sugerindo que o perseguidor passava alto acima das nuvens, talvez retornando apressadamente a Mordor. A tensão entre seguir em frente ou ceder ao medo dominava o grupo, com Gollum alternando entre o pânico e a submissão forçada pela autoridade de Frodo. O amanhecer trouxe consigo mais uma jornada exaustiva e sombria.
A determinação de Frodo de seguir em frente, a vigilância cuidadosa de Sam e o medo de Gollum teceram um silêncio opressivo enquanto avançavam. Cada passo era um teste de sua resistência e vontade, enquanto caminhavam por um mundo onde o vento parecia o único testemunho de sua luta contínua. Você escutou mais um episódio de O Bardo Preguiçoso. Se você gostou, deixa o like que nos ajuda bastante. Compartilhe com seus amigos para aumentar ainda mais nossa comunidade de amantes de histórias. Muito obrigado e até a próxima!